Olá, Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco está o Ricardo Silva, CEO da Tintex. Olá, Ricardo, bem-vindo antes de mais e obrigado pela Olá, muito boa tua tarde. presença. Obrigado pelo convite também. É um prazer. Bem, o objetivo será conversarmos aqui um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor daquilo que é a Tintex e começo por te lançar exatamente essa questão. Queres explicar um pouco daquilo que tem vindo a ser a trajetória, daquilo que é a história da Tintex no mercado têxtil em concreto? Sim, Tintex é uma empresa tecnologicamente focada em tinturaria e acabamento têxtil de malhas circulares. Malhas circulares, tecidos, são assim algumas terminologias, mas malhas circulares é aqueles materiais que estão mais envolvidos em roupa de conforto. T-shirts, suetes, fatos de treino, vestidos, aquilo que realmente as pessoas têm mais conforto. Enquanto que os tecidos é mais fatos, camisas, Uhum. é outro tipo de produto. Não é? E isso, portanto, porquê? Porque isso traçou o que foi o nosso caminho do ponto de vista de processos e de inovação. Meu pai foi fundador da empresa, é fundador da empresa, e vinha de uma área também de tinturaria em Braga, e foi desafiado aqui a lançar com outros sócios esta empresa para se tornar uma empresa diferenciadora na área da inovação têxtil, nesta área de tingimento e acabamento para malhas em materiais celulósicos, algodão e liocel mais tarde e outras fibras. Ou seja, é tudo a base de conforto, toque, aquele olhares para o material e conseguires perceber a qualidade só pelo toque ou pelo olhar. Isto foi sempre a diferenciação da Tintex e isto pautou muito o caminho de inovação que tivemos. Dentro do setor, a indústria têxtil em si é um bocado ramificada. Há as tinturarias, as confecções, as tricotagens, fiações, marcas, ou seja, é um setor muito diversificado e estratificado, não havia muita ligação entre as empresas. Daí os sócios dele eram confecções e a ideia era realmente a Tintex alimentar essas confecções e haver ali quase um cluster têxtil mais focado, um bocadinho na diferenciação. Foi assim que nasceu a Tintex. Passado esse tempo, foi em 98, passaram-se já, vamos fazer agora 24 anos, né? Por isso tens um caminho de expansão, de mudança, claro, do modelo de negócio ao fim de algum tempo, em que a Tintex começou a criar muito produto, muito portfólio, muita tecnologia e a ser vertical na oferta. Ou seja, começámos a comprar malha em cru, ou seja, a matéria-prima que estava antes de nós, começámos a processá-la e a oferecer ao mercado estas soluções já muito diferenciadoras pela agregação da matéria-prima mais os serviços internos de tingimento e acabamento. O foco manteve sempre o mesmo, conforto e durabilidade. Isso pautou todos aqueles que foram os nossos desenvolvimentos tecnológicos na área de tingimento com materiais menos tóxicos. Neste momento estamos a trabalhar com tingimento natural, por exemplo, com ervas, ou seja, também o conforto físico, conforto também mental, da consciência em si. Fomos um bocado por aí mais nos últimos anos. E depois, ao nível do acabamento, é muito ao nível daquilo que é o toque. Como é que conseguimos ter toques incríveis, totalmente diferenciadores, que perdurem no tempo, perdurem após a utilização intensiva e que depois possam ter complementariedades com performance de, não sei, quando uma pessoa vai correr, quer assim, vai jantar e aquela roupa, até agora toda a gente troca a roupa e tem aquele estigma, está suou, não sei o quê. Isto vai mudar, são paradigmas que vão mudar e vem muito por essa inovação do têxtil, porque os materiais são completamente flexíveis, vão ser uma segunda pele de uma pessoa. Isto é a nossa esfera de atividade, assim, resumida. Certo. Depois tem muitas nuances, né? Como é que se chega lá, que parcerias é que temos que criar, que ingredientes temos que integrar de outras empresas e começa aqui a ramificar-se muito este sistema de colaboração que honestamente é aquilo que dá mais gosto nisto, é trabalhar com pessoas totalmente diferentes, portuguesas, fora, e ver o que é que sai daí, às vezes coisas pensadas, a maior parte das vezes coisas pensadas, claramente, e outras surgem pela natureza da própria inovação e curiosidade e que depois criam-se projetos interessantíssimos. Certo. Isso tem sido o nosso caminho. Certo. Ou seja, vocês acabam por dar um pouquinho, isto para contextualizar, até porque, bem, quem está dentro quem conhece relativamente bem ou conhece o setor têxtil, não é novidade nenhuma, mas quem vê de fora muitas vezes, não quer dizer, não tem, parece-me a mim bem a percepção da complexidade, como dizias há pouco, está tão estratificado que há vários, dentro do setor existem vários tipos de players no fundo, cada um com o seu objetivo. Vocês na cadeia de valor estão
no fundo, um pouco a montante na operação, portanto, na questão das malhas, não é? Mas também depois estão mais no final da cadeia de valor com acabamentos, é isso? Ou seja, estão naqueles processos que envolvem mais química, é assim? Claramente estamos nos processos com mais química, isso é claro. Do ponto de vista de tinturaria e acabamento, é aquilo que se fala, que se vê, o consumo da água, o consumo dos produtos químicos, é exatamente aqui na Tintex. Essa questão, se estamos mais a montante ou ajudando, depende da perspectiva, né? Se Certo. formos um consumidor que está numa loja e olha para as roupas e tudo, não vai conseguir perceber ainda hoje onde é que nós estamos. Porque vê a peça, vê a marca, provavelmente consegue perceber onde é que foi feito pelo país, ou seja, chega até a confecção. Raros são os casos onde tem informação do resto da cadeia de valor. Esses casos estão a ser criados agora, para já, claramente para já. A rastreabilidade e a transferência de informação instantânea vai permitir isso. Os QR codes são aquela primeira tecnologia que permite isso. Já surgem alguns casos de sucesso onde isso se vê, são projetos giríssimos de criar. Isto do ponto de vista da perspectiva do consumidor. Se formos para o cultivo, para o agricultor que cultiva o algodão, certo, sim, vem a Tintex lá ao longe, muito mais longe. Certo. À frente deles tem a quem eles vão vender a fibra, basicamente cultivam aquilo, há uma empresa que limpa aquilo, outra que embala, outra que fia, outra que faz a estrutura, que nós também temos essa valência numa outra empresa nossa, foi a última instalação empresarial foi essa, ou seja, agregámos a parte da tricotagem, que apanhamos a Tintex, e só depois vem a Tintex, portanto depende da perspectiva. Certo. Posso dizer que estamos precisamente no meio, e é onde o impacto ambiental e o trabalho químico é muito mais forte. Além de nós, química só existe nas fibras sintéticas, ou seja, o petróleo, processam aquilo quimicamente e dá fibra. Tirando isso, é exatamente tinturaria, não tem a grande carga química, a água, a energia, aqui temos um uso intensivo destes recursos. Certo. Ou seja, e provavelmente daí a vossa empresa ter inovação no ADN da própria empresa, não é? Ou seja, uma vez que vocês estão no setor, apesar de existirem naturalmente outras empresas que também estão no mesmo segmento, mas depois se calhar sem tanta inclinação do ponto de vista da inovação. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, há alguns anos já vocês vão tendo a preocupação daquilo que conheço em ter projetos diversificados que permitam, por exemplo, poupanças nos consumos de água, que é como dizias há pouco, é uma das principais um dos principais maiores gastos na indústria, a questão dos químicos, não é? Porque são poluentes para o ambiente, portanto, é de facto a indústria têxtil em si, a segunda indústria mais poluente do mundo, logo a seguir à de petróleo. Isto significa que há uma série de desafios, não é? Em toda a cadeia de valor. Vocês estão precisamente na parte onde esses desafios provavelmente mais impacto têm. Isto para questionar, para fazer a seguinte questão. Que tipo de projetos, vocês têm vários projetos, têm patentes, é que vocês têm tido ao longo dos anos nestes dois âmbitos que falamos, água e química, por exemplo? Boa questão. Nós começamos esta atividade de projetos mais estruturados e financiados e dessa maneira em 2015. Até lá era muito aquela curiosidade do produto e procurar novas fibras, fazer algumas coisas, mas era uma inovação que estava no ADN. Ou seja, não era uma coisa estratificada, estruturada. Em 2015 tivemos o nosso primeiro grande projeto e o foco foi tingimento com resíduos de origem vegetal. Ervas que anteriormente tinham sido chás, coisas assim desse género. O foco ali tinha um foco claro que era a diferenciação de produto, esse é claro, foi sempre o nosso foco, ou seja, é daí que vem, mas trouxe ali uma chama diferente, a questão de o impacto químico era quase zero, ou é zero, basicamente, comparando com a situação tradicional é zero, não há corantes, não há poluição a seguir, é etária, não tem qualquer problema, e o consumo de água também é mais reduzido. Portanto, dali foi aquele primeiro bichinho, de uma maneira até de incorporação muito com mais centros tecnológicos e tudo, que nos mostrou que realmente é possível fazer coisas totalmente diferentes e disruptivas e que vão reduzir drasticamente o consumo destes recursos e o impacto ambiental. Porque nós, quando começamos a inovação, o objetivo era diferenciação pura e dura
por inerência das pessoas, da distância ao cluster mais central, que está mais a sul de nós, era a curiosidade, era ter produtos diferenciadores. Nem se falava muito nesta questão de problemas ecológicos, né? Há 24 anos, etc. Agora, tudo isso é a nossa filosofia. Se pegarmos no objetivo da curiosidade e da diferenciação, leva-nos sempre a tocar isto hoje em dia e já nestes últimos anos, porque está na nossa volta, não é? É a palavra do dia. A maneira de cada vez mais ser diferenciador também tem a ver com o serviço, com a imagem que se passa, com a confiança que se transmite à própria cadeia de valor total e ao consumidor. Cada vez mais é à volta da confiança e não de ser um produto todo XPTO ou não, é eu sentir-me bem com aquilo que compro. Pronto, começou esse primeiro projeto. Daí para a frente surgiram inovações produtivas, ou seja, mudanças de equipamentos com um foco muito claro na redução de consumos, que por sua vez reduz consumos também energéticos, reduz custos, portanto também está ligado, trouxe-nos mais eficiência produtiva, reduzindo o impacto ambiental, portanto 2 em 1. Projetos de natureza de produtos diferenciadores com fibras muito mais sustentáveis e claramente, provadamente mais sustentáveis, traz-nos menor impacto na cadeia de valor, traz-nos mais diferenciação de produto e reputação por isso. A nossa imagem alavancou-se muito naquela altura, começamos a ter uma dimensão muito mais internacional. E pronto, é aquilo que é hoje. Nós hoje, o que vai acontecendo de projetos internos ou em cooperação, nacionais ou internacionais, está a ser muito ligado naquilo de como é que podemos reduzir ainda mais o impacto ambiental e como é que podemos criar produtos diferenciadores usando também essa vertente. E se calhar muita gente acha que é difícil, ou é produtos novos ou é menos impacto, nós vamos sempre na conjugação dos dois, funciona lindamente. Certo. Portanto, é só para ser criativo. Sim. Bem, eu estava aqui a pensar, eu não me considero propriamente muito velho, e sou do tempo que, portanto, eu sou de uma região onde também tem muita indústria têxtil, e recordo-me que há alguns anos atrás, não muitos, quando era miúdo, a curiosidade era perceber de que cor havia um rio, portanto, próximo de onde eu vi, ver de que cor é que o rio estava naquele dia, ou seja, o rio, havia um dia que era azul, no dia a seguir era vermelho, no dia a seguir era o que fosse, era provavelmente a cor daquilo que se estava na tinturaria a fazer. Ou seja, olhando para essa realidade, que não vai há tantos anos assim, para aquilo que hoje em dia o próprio mercado assim o exige, não é? Porque eu digo que hoje em dia a empresa ou o empresário, portanto, vocês fazem isto, como estavas a dizer, os primeiros projetos mais estruturados surgem em 2015, mas vocês já têm no ADN esta questão da inovação. Ou seja, vocês começaram a ter este tipo de preocupações antes ainda de isto virar um tema da moda, digamos assim, falando em bom português. Por reputação também, não é? Essa questão de no nosso rio, à nossa porta, não aparecer água vermelha. Certo, exatamente. Em 2010, 2005, as pessoas tinham preocupação sobre isso, não é? É uma questão também de imagem, de postura. Estamos a falar... Nem todas, em bom rigor, nem todas, não é? No nosso caso, repara, no nosso caso tenho uma curiosidade. Somos a única tinturaria daqui. Portanto, seria mais difícil de esconder. Exato, porque realmente num sítio onde só existe uma já se saberia de onde é que vinha o problema. Certo. Mas a questão onde eu queria chegar é, hoje em dia, independentemente da visão do empresário, não é? Porque estavas a dizer, mas nós queríamos há alguns anos atrás, diferenciar-nos por esta via e que o mercado percepcionasse isso, que nós de facto estávamos com esta preocupação. Hoje em dia, o empresário é obrigado a fazê-lo porque as próprias marcas, não é? Até as marcas low cost, quando digo low cost, falo das Inditex, por exemplo, têm uma série de exigências para com os seus fornecedores. Portanto, isto aqui já acaba por não ser, isto é o próprio mercado, no fundo, não é? O consumidor final a empurrar, a ditar, quem dita a tendência é o consumidor final, não é? E não ao contrário, como talvez fosse há 10 anos atrás, em que quem dita a tendência portanto, sai da empresa para o mercado. Hoje em dia é ao contrário, não é? O mercado é que vai dizer à Zara, por hipótese, que só compra se for sustentável e por sua vez a Zara vai fazer repercutir depois nos seus fornecedores todos esses, e portanto, depois tem uma série de implicações, não é? A nível de processos, de certificações, etc.
Portanto, hoje em dia, o empresário, falando de uma forma do conceito abstrato, por muito até que não esteja preocupado com a questão do ambiente, é obrigado a fazê-lo. O facto de vocês já estarem há mais alguns anos neste tema, permite-vos também já, de alguma forma, ter ganho algum avanço face àquilo que talvez outros empresários só agora, há 2, 3 anos para cá, quando estas questões começaram a ser mais prementes, permite-vos ter alguma vantagem, até porque, como dizias, quer dizer, vocês fazem tingimentos a partir de uma série de resíduos e de subprodutos de outras indústrias, e portanto, quer dizer, já vão avançados em alguns processos, não é? Portanto, Sim. Deixa-me contextualizar essa questão do rio, isto é muito importante. Nós hoje, se virmos um vídeo, documentário de Índia, China, onde vemos isso acontecer, e ainda acontece, infelizmente, em algumas partes do mundo, vemos, pois realmente lá aquilo é terrível. Mas cá não é assim, não é? As pessoas dizem isso. certo. Mas é como dizes, há 15 anos era assim, há 10 anos ainda era assim. Outro dia, aqui há uns tempos estive em Chaves e fiquei chocado, aqui há uns anos, em Chaves, e estava o Rio Verde. Para mim aquilo foi um choque também, eu não estava à espera de ver essa realidade em Portugal. Mas não foi assim há tanto tempo quanto aqui Certo. em toda a nossa volta era assim. Portanto, parece que foi há muitas gerações, mas não foi. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver também com a lei. A própria lei é importante aqui. Nós estamos a comparar este cenário português com um cenário, vamos pôr no Bangladesh, porque são leis completamente diferentes. Até porque os recursos são diferentes, não os financeiros, mas culturais, sociais, etc., são diferentes. Isso faz com que as realidades sejam diferentes. A questão, por exemplo, a Zara ou essas marcas produzem nos dois mundos, não é? Uhum. Dessa forma, têm os dois estándares diferentes em si. Isto é curioso, porque quem dita é realmente o consumidor e quem vive nas zonas, as pessoas, as comunidades, por isso temos realidades diferentes. Portugal, hoje em dia, já não existe esta questão de propositadamente ou negligentemente deixar os rios ficar dessa cor, não existe. Pode acontecer um acidente ou outro, mas isso também temos a Agência Portuguesa do Ambiente em cima, portanto há controles, há reportes, não acontece. É muito de legislação. Eu acho que já não se põe essa questão sobre o nosso impacto na água, na questão da criatividade ou de inovação ou da visão dos empreendedores. Porque se acontecer isso, as empresas fecham, não tem hipótese. Há isso, é público, há escândalos, as empresas fecham, a menos que consigam provar que tiveram de tomar as medidas todas. A questão diferenciadora e que felizmente também já evoluiu muito em Portugal e é muito à frente de outros países, eu já vou à tua pergunta em concreto, e que nós começamos mais cedo é perceber que o consumidor realmente está no centro e que temos formas de dar soluções ao consumidor e à indústria à frente do tempo ainda. Por exemplo, algodão orgânico, uma coisa que hoje muita gente fala e que parece ser um standard já da sustentabilidade. É uma coisa que nasceu se calhar há 10 anos, 15 anos. Há 2 ou 3 não havia negócio de algodão orgânico. Não se comprava. O consumidor não comprava. Toda a indústria estava preparada, o cultivo estava preparado, mas não se comprava. Ou seja, as soluções existiam. Significa que a indústria está sempre à frente do consumidor. Mas tem que se preparar para, quando acontecer, e acontece muito rápido, estar preparado para isso. Não é? Essa é a grande diferença. E o que nós fizemos foi, e daí é que acho que é a nossa vantagem competitiva que tivemos e continuamos a ter, é estarmos preparados muito à frente dos outros. E começámos este nosso caminho nesse projeto de 2015, ao mesmo tempo começámos também certificações de uma maneira muito forte, muito estruturada, que nos permitiu ganhar as valências aqui internas e comunicação e a própria cultura. A cultura da empresa tem isso completamente integrado. Aquilo que é os controlos químicos, controles de recursos, energia, água, está integrado em nós. Eu sinto um orgulho brutal nisso, porque sei que isso não existe na indústria no geral e que aqui existe. E isso cria-se e cultiva-se, mas demora tempo. Nós já o fizemos. Quem vem só agora fazer o caminho, porque está a ver que é uma realidade atual e crescente, vai sofrer, vai ter dois crescimentos, está a ter dois crescimentos, porque não é uma transição muito direta, não é? É mudar paradigmas também. Alguns vão tocar o custo, vão tocar o preço. E é preciso ter isso em conta. E os empresários muitas vezes estão a pensar no seu modelo de negócio atual, o anterior, e no curto espaço. E se não começam a preparar o médio e o longo, é um problema, não é? E acho que isso nós temos feito bem, honestamente. Houve ali uma altura, e eu estava agora a pensar,
que a questão de 2015 também pode, o facto de ter começar a haver uma maior estruturação desta área a partir de 2015, pode ter a ver com a crise que sofremos ali em 2011, 2012, não é? Porque nessa altura, quer dizer, o processo de seleção natural acabou por empurrar muitas empresas para fora do mercado, não é? Aquelas que estavam menos aptas, no fundo. Certo. E, portanto, as que ficaram, se calhar perceberam, ou pelo menos uma parte, não sei se também terá sido por aí, que vocês perceberam, não, ok, de facto, para sobrevivermos no mercado tão competitivo, e depois de uma crise destas, temos que de facto virar-nos para produto de valor acrescentado, não é? Que no fundo é esse o vosso posicionamento de mercado. Vocês também exportam, não é? Naturalmente, mas regra geral, isto para quem vê de fora, as têxteis exportam 95% ou 99%. No vosso caso não tanto, porque vocês são os fornecedores de muita indústria têxtil nacional, não é? Uma boa questão. As confecções portuguesas, efetivamente, atualmente estão na ordem dos 95%, 98% de exportação, porque é lógico que não há mercado interno para isto tudo, não é? Certo. Poucas são as confecções que conseguem vender em Portugal no seu negócio normal, que não há volume. Nós temos atualmente cerca de 80%, 75% ou 80% de venda direta em Portugal, o resto é exportação direta. O que é que isto significa? Aquilo que vendemos em Portugal naturalmente sai também, né? Na proporção que os outros saem. O que é que isto não mostra? Não mostra é como é que são feitos os negócios. Os nossos negócios, do ponto de vista comercial e de criação de projetos e de valor com o cliente em si, nós temos dois caminhos muito bem focados. Se calhar agora está mais equilibrado, se calhar há 2 ou 3 anos. Nós, pela diferenciação, tivemos naturalmente que focar-nos em quem tomava a decisão, que são as marcas. Portanto, temos um caminho internacional muito forte de expansão e de criação de projetos com marcas. Ou seja, chegou aqui um momento em que 90% do que nós produzíamos eram negócios feitos com marcas com quem nós negociámos e depois triangulava nas confecções. Atualmente balanceámos um bocado, porque é preciso ter os dois mundos, senão fica difícil, nos altos e baixos. Certo. Então, temos um negócio estruturado, onde temos negócio direto com confecções, o nosso negócio é com eles. Podemos saber quem é a marca ou não, a maior parte das vezes sabemos, mas é com eles. Temos a maior parte da fatia ainda, em que o nosso negócio influencia diretamente a escolha da marca. Isso é que é engraçado, porque cria-se aqui uma rede e uma criação de valor conjunto interessante. E faz com que a diferenciação seja mais valorizada, porque senão, se temos alguém no meio, intermediário, vamos chamar intermediário, a questão das confecções, a mediar negócios, o foco nosso e o foco deles pode não ser o mesmo, e o foco da marca pode não ser o mesmo. Portanto, haver aqui uma relação mais direta daquilo que é o valor do material para o consumidor, logo para a marca, é muito mais vantajoso para todos. E depois as confecções têm que conseguir diferenciar pelo serviço em si, pela relação connosco ou com a marca e pela criação que põe no produto, do ponto de vista de design e de serviço, cada vez mais simples. Daí essa questão. Certo. Vocês no setor da indústria têxtil são conhecidos pela qualidade que as vossas malhas têm, por exemplo. Aquilo que estás a dizer basicamente há determinados clientes, determinadas marcas que quando vão fechar, portanto, negócio com determinado confeccionador, isto falando de uma forma muito simplista, entregue-vos a obra, mas a malha vocês vão comprá-la à Tintex porque eu tenho já uma confiança, portanto, quero especificamente que a matéria-prima advenha da Tintex. Não sei se pode chamar neste caso a matéria-prima, não é? Porque a matéria-prima... Sim, para o produto, sim, podemos dizer que sim. Não é tanto assim, isso também acontece, esses são os melhores casos, que é, independentemente do produto, a marca sabe que quer trabalhar connosco. Isso é incrível, não é? É uma relação de confiança brutal. A maior parte das vezes ainda não é esse. Há alguns que são, mas ainda não é esse, que é o do género. Nós, nas nossas relações com as marcas, encontramos ali um produto nosso, que para eles matéria-prima, é interessante para o produto deles. Eles sabem, os preços, estruturas, valores, etc., a qualidade, eles sabem que aquilo faz sentido no produto deles. Então, junto às confecções com quem já trabalham, e aí é que está a questão das redes muito bem montadas, dizem, encontrei este material da Tintex, tem este preço, por favor dá-me cotação para a peça final com este material, este específico. Pronto, ele dá o preço, se calhar pede 1, 2, 3 confecções com que eles trabalham e montam uns negócios assim. Ou seja, não é necessariamente a relação Tintex com a marca, mas é aquele produto em si naquele caso.
O ideal, e é o caminho claro que faz sentido, é a relação, já não interessa o produto, uma relação entre empresas. E temos alguns casos assim. Menos, claro, mas esse é sempre o caminho que queremos atingir. E pronto. Há outros raros casos em que as marcas compram a malha e depois põem na confecção para fazer a feitio, mas isso é. Certo. Ou seja, vocês, e fugindo aqui, no fundo, isto é aquilo que é o vosso trabalho e produto do dia a dia, focando-nos mais na vossa estratégia de inovação. Há uma realidade claramente diferente, e isto não é só aplicado à indústria têxtil. Eu tenho esta percepção, e já por aqui também, por este podcast, tem passado outras pessoas que de alguma forma têm corroborado também com esta ideia. Há 10 anos atrás, a interligação entre empresas, ou entre empresas e entidades do sistema científico-tecnológico, centros tecnológicos, universidades, etc., era muito rara acontecer. Acontecia sobretudo nas maiores empresas, e pouco mais. Hoje em dia é uma realidade já muito mais alastrada, felizmente. De facto, há essa rede que cada vez mais tem vindo a ser criada. E se calhar por isso também cada vez mais vamos assistindo a que o nosso mercado de inovação tem vindo nosso, a nível nacional, né, tem vindo a ganhar alguns pontos. Vocês já há bastantes anos que o fazem, né? Portanto, que têm essa capacidade, esse interesse de se relacionar em rede. Né? O que é que vocês veem numa universidade, num centro tecnológico, numa outra empresa, que no fundo, o que é que eles vos podem trazer? Não é? Porque eu recordo que, em concreto neste setor, a maior parte das empresas tinham alguma, e algumas ainda têm naturalmente, muita relutância em colaborar com entidades externas, estar completamente fechado, e isso não é bom para a inovação, não é? O que é que vos traz, e há já alguns anos, não é? Que vocês têm têm um mindset mais aberto, não é? Já há alguns anos. O que é que vocês desde logo viram neste tipo de cooperação entre entidades? Vejo isso de duas formas um bocado distintas. A relação com universidades e centros tecnológicos, o objetivo claro inicial é perceber que novas tecnologias estão a existir, sejam pequeninas, que se calhar estão a ser feitas numa outra área que não a têxtil e nós conseguimos trazer para a têxtil através de cooperações, mas é perceber que criação de valor existe mais do ponto de vista tecnológico. As suas que soluções existem? Não é? São as tendências, o que é que está a acontecer, o que é que já pode ser realmente aplicado ou não. Isso é um ponto. Com parceiros industriais, chamar outras empresas, o foco já é diferente. É um foco comercial de criação de negócio bastante diferente do anterior. Ou seja, é realmente perceber as minhas valências são estas, enquanto Intex. Eu consigo fazer isto, mas aquilo não. E ele percebeu exatamente o mesmo. Enquanto que antes, lá está como dizes, as empresas eram fechadas e por isso tentavam ter ali uma relação quase de influência e poder sobre outras, enquanto cliente e fornecedor, não. Agora as coisas são muito mais abertas. Felizmente são muito mais abertas e vê-se transversalmente em todas as áreas e com empresas mais recentes, mais antigas. Acho que é uma questão geracional clara, mas isso acontece em todas as empresas. Mas é muito de negócio, criação de negócio em si, de mais curto prazo, médio prazo, provavelmente longo prazo. Mas não é tanto na tecnologia, é mais na criação do serviço até para um terceiro, seja um consumidor, seja uma marca, etc. Quando aliamos isto, e também há alguns projetos, esses é que são bons, são muito mais diferentes, é ali as entidades tecnológicas, do sistema científico-tecnológico, universidades, nós e outras empresas industriais, aqui tens aqui um bolo interessante. Começas a criar valor com ingredientes muito pequenos, ou seja, muito embrionários, tecnologia que sai das universidades, startups, e pões valor no fundo da cadeia de valor, nas marcas e nos consumidores, englobando a cadeia de fornecimento e os parceiros todos. Ou seja, quantos mais intervenientes de diferentes áreas envolveres, melhor, não é? E isso tem acontecido muito. Eu acho que nós fomos sempre abertos, inicialmente, à parte das universidades e centros tecnológicos. Claramente são, porque faz parte da curiosidade e da inovação, não é? Está inerente à coisa. Procurar ou querer saber mais o que é que está a acontecer e arriscar muito na tecnologia. A parte do negócio em si, abrir as fronteiras daquilo, abrir a casa, né? Outras empresas, acho que é uma coisa mais recente. E se calhar nós fizemos antes de outros,
mas também foi mais recente. Agora isso vê-se muito espelhado em todo lado. Tem estes próprios projetos hoje financiados, a questão do Plug 20 e agora os PRRs, é tudo à volta de colaboração. E os PRRs são um caso claríssimo disso. Tudo à volta de colaboração, se a colaboração não funciona. Sim, sim, no fundo é para... Também havia aqui havia aqui uma diferença grande há alguns anos atrás quer dizer, nem as empresas muitas vezes tinham a abertura para trabalhar com entidades do sistema científico-tecnológico, nem as entidades também estavam muito preparadas para trabalhar com empresas, não é? Porque as empresas têm timings, há timings de mercado, para as universidades não necessariamente, portanto havia ali, não é? Houve aqui um período eu acho que é um período evolutivo em que ambas se foram, no fundo, de alguma forma aproximando e ajustando umas às outras. E hoje em dia, quando se senta uma empresa e uma universidade, na maior parte dos casos, já não há necessidade de ter ali quase como um tradutor no meio, a dizer, a tentar jogar, ok, a universidade quer um projeto, quer dizer, quer o projeto para 3 anos, a empresa quer o projeto num, ok, vamos negociar e vamos desenvolver o projeto em 2, que assim toda a gente fica satisfeito. Falar de projeto do ponto de vista de um novo desenvolvimento, não é? Porque é como tu dizes, as coisas mudam demasiado rápidas e, quer dizer, não se pode perpetuar o desenvolvimento de um produto, porque senão, quando o mercado pedir por ele, quer dizer, ele ainda está em desenvolvimento e ainda não estão prontos. Portanto, eu também acho que a resposta está um bocadinho nesta evolução que se foi fazendo, mas claramente que tem muito a ver com a abertura das pessoas, não é? E dos empresários e da visão que dão a estes temas. Já falámos na questão da redução de água, não é? Portanto, ou seja, vocês têm feito isso sobretudo através de tecnologia, não é? Que era aquilo que dizias há pouco, vocês têm arriscado bastante em tecnologia. Quando diz arriscado em testar novos processos produtivos que vos permitam novos equipamentos. Certo. Sim, alguns investimentos são de uma grandeza elevada, né? Estamos a falar às vezes de máquinas que custam €1 milhão. Certo. Essas, quando vais para esse nível de investimento, o risco é baixo, né? Tens algumas ali, se calhar, €200.000, €300.000, acreditamos que claramente vai funcionar. Funciona, efetivamente, mas há ali um risco inerente ao desenvolvimento de processos associados àqueles equipamentos. E é que está o risco, e acho que a mentalidade e a visão das empresas tem que estar muito aí, perceber esse risco, perceber se faz sentido, se não faz, e olhar muito ao médio e longo prazo. Porque houve vários casos na indústria portuguesa e noutras maneiras portuguesa, que são casos mais caricatos, que compraram máquinas, muita gente gosta de comprar máquinas, né? E depois, quando não funcionam, arrumam-nas. Tiveram um investimento, se calhar, de 100, 200, 300, €500.000 e depois não conseguem pô-las a funcionar e ficam frustrados. Eu conheço vários casos na indústria têxtil e é muito cultura, porque essas mesmas máquinas nas mãos de outras pessoas fazem coisas diferentes. Isso aconteceu connosco. Por isso, tem muito a ver com isso. Há equipamentos e há depois ingredientes, ou seja, coisas com menor risco, por exemplo, testar novos químicos, testar novos corantes. Isso nós fazemos mesmo muito quando vemos ali um avanço tecnológico. Se calhar outros não o fazem, andam mais no ramo normal. E às vezes a mim choca-me um bocadinho. Eu tenho lidado cada vez mais com empresas de setores fora das malhas. Tenho lidado mais com empresas também de tecidos, têxteis lar, toalhas, aquelas coisas assim. É bastante diferente do ponto de vista de negócio e industrial do nosso. São escalas diferentes, maquinaria diferente, processos diferentes. Eu fico um bocado chocado a ver o estado de maturidade baixa na inovação de processos e utilização de químicos comparando connosco. É um negócio mais competitivo, o vosso mercado ou seja, isto para dizer o quê? Não. É a competitividade, eventual competitividade do mercado que possa ter feito que talvez, há mais competitividade pelo preço, não é? Pensando mas, por exemplo, o textilar é muito mais competitivo pelo preço, são margens muito esmagadas, mas são volumes gigantes. E se calhar por isso nunca optam por inovar, está naquilo, funciona. E há poucos players, vai estar funcionando. São verticais, controlam mais coisas. O que eu acho que vai acontecer algum período onde vai haver estagnação naquelas áreas e não vão conseguir dar o salto. E eu vejo ali oportunidades de negócio para nós, de transferir tecnologia para os segmentos de negócios deles. Ou seja, trabalhamos em conjunto, nós processamos aqui material deles ou licenciar tecnologia para eles, ajudá-los a fazer nos processos deles. E isso a mim agrada-me imenso. Ou seja, transferência de conhecimento e tecnologia de formas variadas.
e perceber o que é que existe noutras indústrias que nós não temos, também acontece. Nós começamos a relacionar-nos muito com indústrias de polímeros, resinas, café, cortiça, perceber o que é feito nessas áreas que nós conseguimos trazer para cá. Pode ser de partes logísticas, apenas organização de espaços, tudo, ou processos. E ter essa abertura e relações, acho que é das coisas mais importantes que fizemos. Foi criar, realmente abrir aqui o nosso espaço a toda a gente, e por isso também conseguimos visitar e entrar em todo lado e ter essas relações positivas. O negócio na área do automóvel, na área quando se pensa em tintorias de vestuário, porque é automóvel. Funciona, tem toda a lógica. Então, estamos agora a montar alguns possíveis projetos e alguns deles estão a alta escala para funcionar. Mas quando dizes automóvel, estás a falar ainda em têxteis para finalidades do automóvel. Certo, claramente. Que é no fundo um têxtil mais técnico, não é? Certo, mas são mentalidades, são processos, procedimentos muito diferentes, não é? Mas isto poder acontecer na indústria têxtil portuguesa hoje é brutal. Certo. Há pouco utilizaste um conceito que não é normal ouvirmos em muita indústria, ainda mais numa indústria tão tradicional, entre aspas, como a indústria têxtil, que foi licenciarmos tecnologia. Quando falas em licenciar tecnologia, tem a ver com patentes que vocês já detêm e que no fundo podem, que patentes é que possas referir, eventualmente, que vocês têm, no fundo, para conseguirmos dar aqui alguns exemplos mais concretos, Sim. menos abstratos, para que as pessoas também entendam um pouquinho melhor do que é que estamos a falar. Certo. O licenciamento, eu aqui falei na patente claramente, há outras tecnologias também que não precisariam de patentes, mas podemos licenciar, e pela patente, temos uma patente já garantida em tingimento natural, de materiais celulósicos, usando materiais vegetais, ou seja, tudo aquilo que consigamos usar, ervas, plantas, vegetais, para colorir substratos de origem natural, e está na origem natural é muito vasta, com determinados critérios de produto final, de qualidade, está patenteado com uma patente por nós, feita em colaboração, por exemplo, com o CITEV e com o CENTE, que é um centro tecnológico, nasceu desse tal projeto de 2015, foi uma patente, e aí teve risco para nós, uma patente feita em conjunto, que nós a seguir compramos. A patente em si para ser nossa, porque eles não nos interessam ter patentes, não é? Tem que ser usados pela indústria, portanto, temos que chegar ali a um negócio, um acordo, e investimos naquilo porque acreditamos claramente que tem lógica. Com isto podemos licenciar esta tecnologia, permitir que outros utilizem a mesma tecnologia, nós ensinamos a usar e dali tiramos algum proveito, seja royalties, seja o que for. Outro caso sem ser as patentes em si, temos outra patente em patent pending, em aprovação, na área de revestimentos e utilização de resíduos, naquele caso também vegetais, para incorporação em matrizes poliméricas para revestimento. Peles falsas, este tipo de materiais muito técnicos, totalmente impermeáveis, são segmentos já diferentes do vestuário também, é uma área diferente. Isso é para onde nós estamos aí também agora. Mas também licenciamos, por exemplo, tecnologias que usamos com marcas registadas, nossas, mas que não têm uma patente. Simplesmente o processo é controlado, é difícil de controlar. E nós sistematizamos, simplificamos internamente, e para nós é o nosso normal. Nós estamos a fazer estas pontes, se calhar não com a indústria portuguesa, porque é aqui muito, muito próximo e há ali alguns possíveis conflitos, mas zonas mais afastadas, por exemplo, o Brasil. Estou agora a incitar esse possível negócio de transferir os nossos processamentos cá, vamos chamar de elevada qualidade, para uma indústria de alto volume e com muita eficiência produtiva, como o Brasil, e criar valor acrescentado lá, pronto, e uma situação de win-win para os dois lados. Isso é porreiro. Certo. Nessa componente que estás a falar de estruturação de processos, no fundo de, ok, nós identificamos, definimos procedimentos, processos altamente profissionalizados, não é? Aqui o conceito da digitalização também entra ao barulho, entre aspas, ou seja, você já tem a fábrica, isto também é um tema, mais uma vez, em voga. Já era um tema em voga antes da pandemia, não é? A indústria 4.0, e já há alguns anos que se fala nisto, mas também chegámos à conclusão na pandemia que
afinal não estávamos tão digitalizados quanto achávamos, num contexto geral de sociedade. Certo, certo. E portanto isso, e hoje em dia a digitalização está na base de qualquer negócio, não é? Até mesmo da indústria, qualquer negócio, não é? Vocês já têm, já olham para isto também há alguns anos, ou seja, para a digitalização do negócio, e isto contribui no fundo para essa profissionalização da gestão e dos processos que falavas há pouco. Sim, é impossível sistematizar coisas à escala de hoje, à velocidade de hoje, sem informação digital. É completamente impossível. Eu tenho aqui ainda algumas coisas em papel que me fazem muita confusão, processos ainda em papel, de planeamento. Estou há 2 anos e meio para tentar digitizá-los todos e acabar com o papel. É difícil, mas é preciso ali perseverança naquilo. Mas claramente, tudo o que é dados, máquinas, processos, transferências de encomendas, tudo que for, já é digital, então já não é papel. Mas isso para mim é o básico dos básicos. Sei que em muitas indústrias ou empresas não existe, mas isso é aquele que eu dou como adquirido mínimo. Por exemplo, isto é curiosidade, tenho aqui no gabinete de produção, onde tenho aqui a malta de organizar a produção, a produção e das diferentes secções, tenho ali 2 televisões grandes, montadas há 3 anos, em que o objetivo ali era pôr tipo um aeroporto. Tudo que é os processos produtivos, as encomendas, ordenados, planeamento que eles fazem, aparecer digital e deixar de ter papel. Ainda não está concluído por questões de programadores. Esta questão da crise dos programadores afeta-nos a nós. Parece que não, mas afeta-nos, porque não há programadores suficientes para arrancar com os projetos no tempo que queremos. Ou seja, estamos a dar os passos todos, investimos já, etc. Depois há ali alguns percalços. Mas faz parte do processo. Ou seja, vamos depois caminhando naquilo que podemos, mas o objetivo é claramente ter a fábrica em si digital. Depois há uma diferença que ultimamente tenho ouvido, que faz-me alguma confusão, mas faz sentido, que é a diferença entre digitalização e digitação. Digitação é ter estes dados digitais, que é isto que nós estamos hoje a fazer ao mínimo comum, que eu acho que é o mínimo. Digitalização é deixar de ter processos físicos, é deixar de ter produção, é deixar de ter amostras físicas, de ter amostras digitais, coisas desse género. Aí temos que começar a ir para produtos 3D, esse é o caminho mais à frente, virá em 2, 3, 4 anos. Estamos a dar os primeiros passos para conseguir que isso seja possível. Mas aí há uma revolução industrial completa. Quando as cadeias de valor conseguirem montar sistemas puramente digitais sem componente física, aí vai ser interessante, vai acontecer. A questão de ligar, por exemplo, na TACE vai-se ligar, o consumidor vai dizer logo, vai customizar lá no site, né? Já acontece com as sapatilhas, vai customizar a peça, coisas que ainda não criaram, e vem diretamente para cá, faz cá, tipo, nem há passagem de informação, é automático, máquinas produzem sozinhas, isso vai acontecer, não é? E como é que se faz isso? Eu, por acaso, é uma questão que me suscita bastante curiosidade, que é como é que se faz isso, personalizado, sabendo que a indústria trabalha muito com escala? Tens que, como é que se chama isto? Vais ter que ter tipo, duas fábricas, entre aspas, dentro de uma, ou seja, a componente da personalização, não é? É uma linha, 2 fábricas, entre aspas, uma linha da personalização e uma linha, eventualmente, idêntica à que funciona hoje, não é? Porque a partir do momento, e eu também vejo que isso faz sentido, não é? Em que a pessoa vai personalizar o seu produto no site da empresa, quer dizer, isso muda completamente, em teoria muda tudo, não é? Não é assim tão diferente daquilo que já hoje temos e do que tem vindo a ser feito. Nos termos logísticos, chama-se postponement, que é o atraso da personalização, ou seja, produz tudo aquilo que pode ser generalizado e customizado a seguir ao máximo, ou seja, vai aumentar a escala muito nas fases anteriores. É o que acontece na fiação, por exemplo, as fiações funcionam desta forma, produzem altas escalas dos ingredientes iniciais. Só que vamos avançar mais um passo. O que eu acredito que vai acontecer é nós vamos produzir materiais em alta escala sem cor. Não vai ser tingido aqui. Ou vai haver algumas cores base, mas não vai haver aquela panóplia. Depois daí vai personalizar a cor, padrões, o que seja, em impressão digital, impressão 3D, à frente. Isto próximo, podemos estar a falar de boutiques, em que vai ser à próxima, isto vai acontecer, aquelas lojinhas que já têm fábrica integradas, chamadas microfactories, isso já se fala e vai acontecer claramente. Ou então, daqui vai para macro gigafactories de personalização, ou seja, espaços muito grandes, mas em vez de ter processos sequenciais, ter processos paralelos. Quase como os processadores nos computadores e as placas gráficas. É algo muito semelhante a isso. Vamos personalizar o mais tarde possível na cadeia de valor, mas em alta escala. Daí tens a dualidade de ideias. Não vai ser da forma como fazemos hoje, que é produzir para stock. Isso acabou.
Isto produzir para a frente, que alguém se vir comprar, nem pensar. Certo. Os estoques só vão existir no início da carreira. Se calhar na nossa fase ainda vai haver estoques elevados, mas a partir daqui, o que é possível customizar vai ser tudo customizado. Mas para isso só funciona com tecnologia. Tem que estar tudo interligado. Toda a cadeia de valor, não é? Nesse caso, todas as empresas têm que estar completamente integradas. Os sistemas GRP, os sistemas centralizados de informação, têm que estar completamente integrados entre eles. Eu fiquei chocado com... Eu acho que até estou muito à frente nesta questão da digitalização, e na informação, não sei o quê. Estou a tirar um curso de gestão no Porto e tive uma cadeira de logística. E lá o professor falava nestes sistemas de interligação de sistemas de empresas, falava de uma coisa que era o EDI, nunca ouvi falar daquilo. Dizia ele, isto aqui já existe há 30 anos. Eu fiquei burro para mim. Do género, como é que é possível algo que é 30 anos, é usado em grandes empresas, como é que eu não sabia disto, não é utilizado nisto? Basicamente é a interligação de sistemas. Ou seja, é algo que já existe em algumas indústrias há muito tempo. Né? Automóvel existe, e plástico, etc. Portanto, é isto que eu estava a dizer. Há indústrias com tecnologias básicas que para nós não são básicas. E esta procura noutras áreas vai fazer com que as coisas avancem mais. Mas esta digitalização, se não acontecer digitalização ou digitação, as empresas acabam por morrer, não tem hipótese. Certo. Ou seja, no fundo o que estás a dizer é que portanto, há muito que se pode ir beber a outras indústrias. Aliás, há projetos que cada indústria tem a sua metodologia de gestão, não é? E de trabalho. E portanto há muitos conceitos à volta disso. O Lean no Kaizen, isso nasceu de automóvel, não é? Exatamente. Só um projeto que veio para as outras áreas. Exatamente. É um dos casos mais flagrantes. Exatamente. E depois hoje em dia temos o IT, portanto também com as suas metodologias agile, etc., que alguma indústria também já está, portanto, de alguma forma a tentar implementar para conseguir otimizar também os seus processos, ou seja, estamos sempre aqui no fundo à procura de uma maior produtividade, não é?